Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na nossa lição de número 233, que declara: Perdão. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Então, essa é uma decisão que eu estou tomando conscientemente com o uso do meu livre-arbítrio. Vamos para o nosso texto, o que é a salvação. Texto de número 2 da segunda parte do nosso livro de exercícios. O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus, no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final, um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar, e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois foi aqui que a salvação foi recebida, ou pois é aqui que a salvação é recebida, né? A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo e só o céu exista agora. Muito bem. Lição de número 233, hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie, tá? Essas lições aqui são muito importantes, né? Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti, que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia, né? Um pedido. Essa primeira aqui é mais ou menos um louvor, né? A segunda é um pedido. Hoje, e a terceira, de hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. É uma decisão, né? Também é um pedido. Eu peço a Deus que guie a minha vida porque assim decidi entregá-la a Ele. E pedir-lhe, né? Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos. Não quero nenhum deles para mim.
no seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos, para que eu possa fazer a tua vontade, ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Hoje eu venho a ti, eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito, nem o amor, cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim. Hoje temos um guia para conduzir-nos adiante, e ao caminharmos juntos, daremos este dia a ele, absolutamente sem reservas. Este é o seu dia, e assim é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós. Muito bem, então a lição de hoje, lição de número 233, para ser praticada no dia 21 de agosto, hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Muito bem. Passamos para a leitura do nosso livro texto, né? O nosso livro-texto do Alan Watson e do Robert Perry. E, novamente, ele não dá um objetivo para a lição e eu vou dar a vocês a minha percepção de qual seja o objetivo dessa lição. Justamente, trazer de volta para mim a lembrança de que essa é uma decisão que eu tenho que tomar, né? Eu quero tomar, eu desejo tomar, eu acho que a minha vida vai ser melhor, vai ser mais fácil, mas essa é uma decisão minha, né? Isso aí é parte crucial, fundamental do exercício do meu livre-arbítrio. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie, né? Então imagine-se agora, imagine-se nesse exato momento, você simplesmente tendo a certeza de que você entregou a sua vida a Deus e que de agora para diante Ele vai guiar você por todos os seus passos, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, você vai oferecer a Ele, vai submeter ao crivo dele. Eu vou pela esquerda, eu vou para a direita. Eu vou nessa festa ou eu vou naquele churrasco. Eu vou ser médico ou eu vou ser advogado. Eu vou aceitar esse emprego ou eu vou esperar o resultado da outra entrevista que eu fiz sair. Né? Eu vou comer frango ou eu vou comer peixe, né? Imagine como seria a sua vida a partir de agora com você em total conexão com o Espírito Santo, a voz que fala por Deus, dentro da sua mente. Como seria? Muito mais fácil, né? É a sensação de deitar o fardo. Entregamos esse fardo da nossa vida diária nas mãos de Deus e Ele escolhe por nós, né? Eu sempre falo, Divino Espírito Santo, escolhe através de mim. Fale através de mim. Responda as perguntas dos meus alunos através de mim. Dê essa aula através de mim. Né? Faça a tradução aqui que eu faço, às vezes me enrolo tanto. Faça essa tradução através de mim. Não é? Para que eu possa ser verdadeiramente útil. Para que eu possa representar aquele que me enviou, né? E aí eu não preciso saber o que dizer, ou o que fazer ou o que dizer, porque aquele que me enviou me dirigirá, né? E isso aqui que eu acabei de falar aqui, que me veio na minha mente, é justamente a oração com a qual a gente abre as nossas lives, não é mesmo? Que eu vou ler para vocês bonitinha agora. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Ok? Então é isso, né? Então eu não preciso saber o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, eu só falo para ele, me mostra.
E quando a coisa, já contei pra vocês, que quando a coisa tá muito feia, isto é, quando eu tenho que tomar uma decisão que tá me colocando muito nervosa, que mexe muito com o meu ego, mas que eu sei que talvez esteja na hora de eu sair da minha zona de conforto, aí eu falo pra ele, você vai ter que me dar sinais materiais. Aí ele me manda e-mails, né? Aí eu combino com ele um determinado sinal, eu vou achar uma pena na rua, eu vou ver uma borboleta, ela vai voar perto de mim, e etc, etc, etc. Gente, uma coisa que a gente aprende quando estuda o xamanismo, e aí já acho que já falei pra vocês sobre isso, é que a própria natureza, ela fala com a gente durante todo o tempo. A própria natureza. Os bichos que você encontra, os bichos que chegam perto de você, eles estão te dando sinais. O jeito como o vento canta na sua casa, ele tá te dando sinal. Como você se sente num determinado lugar, naquele ambiente, a natureza fala com a gente, né? Tem uma máxima que eu aprendi com a minha professora de fogo sagrado, eu tenho quase certeza que foi com ela que eu aprendi isso. A minha queridíssima, amada Mônica Oliveira, que é: o xamã inclui tudo, né? Então, se você tá lá atendendo alguém e aquela pessoa, sei lá, como é a história lá do escaravelho que cai lá no atendimento lá do Jung, quando ele tava atendendo lá a cliente dele, aquele escaravelho tem que ser incluído. E foi exatamente o que ele fez, né? O que era bizarro, porque ele estava atendendo lá na Suíça e aparece um escaravelho com uma aparência egípcia, né? E o que é o escaravelho na mitologia egípcia? É o deus do renascimento, né? Muito bem. Dito isso, a gente vem para o nosso comentário, né? Então, hoje eu entrego a minha vida a Deus para que Ele a guie. Muito bem. Comentário. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre Um Curso em Milagres é que ele não coloca muita ênfase ou detalha muito a sua própria teologia. Há lugares no curso em que o texto deixa muito claro que Deus não escuta as palavras específicas das nossas orações, embora Ele escute as orações dos nossos corações, das quais as palavras são apenas símbolos. Então Deus está buscando a sinceridade por trás das nossas palavras, né? E ao conhecer apenas a verdade, Deus não conhece os detalhes dos nossos erros. Ele simplesmente sabe que nós estamos adormecidos. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Você que se sente um pecador, culpado, miserável, desgraçado, Deus não está vendo os seus erros. Deus olha para você e vê uma pessoa adormecida. Mais ou menos como se o pai olhasse para o filho que está lá tirando a roupa no meio da rua e falasse assim: nossa, meu filho está embriagado. O olhar desse pai para esse filho seria muito mais compassivo, concorda? O filho tá lá na rua arrancando as roupas, ficando pelado. Obviamente que o pai vai chegar lá, vai impedi-lo. Mas ele pensa: nossa, meu filho está muito embriagado. Então é assim que Deus olha para nós, nos vendo adormecidos. O conteúdo dos nossos pesadelos, sendo falso, é desconhecido para Deus, porque Deus apenas conhece a verdade. Tecnicamente, então, se nós quiséssemos ser teologicamente corretos, as orações que devem ser endereçadas ao Espírito Santo ou a Jesus, que são ditos aqui especificamente como os intermediários, deixa eu ler de novo porque senão vai ficar sem sentido. Então, se nós quisermos ser
teologicamente corretos, então as nossas orações têm que ser endereçadas ao Divino Espírito Santo ou a Jesus, que especificamente nos são ditos como os intermediários entre a verdade e a ilusão, ou as pontes entre nós e Deus. Lembrando aqui que por que Jesus é também sinônimo de Espírito Santo em Um Curso em Milagres? Porque como um mestre iluminado que era, como um mestre ascenso que era, Jesus efetivamente só dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele tinha um ego, ele tinha um corpo, ele estava encarnado aqui, mas ele não ouvia o ego dele, tá? O ego dele era a ferramenta apenas, o dispositivo de comunicação dele. Era a função do corpo de Jesus, né? Passar a mensagem. E isso ele fez lindamente. Nós, é que lá naquele momento, não tínhamos uma inteligência mínima para conseguirmos alcançá-lo, né? Muito bem. Mas, aqui na segunda metade do livro de exercícios, nós temos 140 lições, cada uma das quais contém uma oração endereçada ao nosso Pai. É endereçada, né, ao nosso Pai. Na lição de hoje, pedimos ao nosso Pai que nos guie. Mas, em outro ponto do livro, esse guia é definir, essa orientação, né? Essa função de guia é definida como sendo do Espírito Santo. Então, eu tenho o sentimento de que Jesus, o autor de Um Curso em Milagres, não está particularmente preocupado com a correção teológica estrita. Eu acho que ele é um bom exemplo para todos nós seguirmos. Ele estaria nos ensinando a orar ao Pai se essa fosse algum tipo de prática espiritual menor? Não, né? Algo menos importante, né? Abaixo do padrão? Não, né? Se nós não extrairmos nada além do curso, do que a prática, de diariamente entregarmos as nossas vidas à orientação de Deus, já com isso poderíamos ser rapidamente levados de volta para casa. Nós podemos pedir a Deus que substitua os nossos pensamentos com os pensamentos dele, e para que dirija todos os nossos atos durante o dia, tudo aquilo que nós pensarmos e dissermos, né? Então essa é uma prática que eu acho que você que já está aqui comigo já há algum tempo faz, né? Uma prática que eu ensino para vocês. Entreguem o dia a Deus. O primeiro momento do dia é o momento de Deus, é o momento da sua oração, da sua meditação, da sua conexão lá com o Pai, né? Muito bem. Agir ou pensar por nossa conta é, na verdade, uma perda de tempo. A sua sabedoria é infinita. O amor e a ternura de Deus estão além da nossa compreensão. Poderíamos nós pedirmos por um guia mais confiável? Não, impossível, né? O primeiro passo ao seguirmos a orientação de Deus, é darmos um passo para trás, liberando o nosso controle apertado sobre as nossas vidas e deliberadamente colocando esse controle nas mãos de Deus, né? A orientação virá. Algumas vezes, talvez raramente, escutaremos uma voz interior. Na minha experiência pessoal, isso é muito raro. Outras vezes, coisas acontecerão à nossa volta, que aplanarão os nossos caminhos, ou uma convicção interna que nós desenvolvemos sem nenhuma razão aparente.
Nós vamos apenas notar algo que alguém diz, ou uma canção no rádio, ou uma linha num livro. Se nós estamos escutando isso, se nós estivermos ouvindo isso, nós escutaremos a mensagem. Outra chave é entregarmos o nosso dia a Ele sem reservas de forma alguma. Isto é, sem segurarmos nada. Algumas vezes nós estamos tão fixados naquilo que pensamos que queremos ou precisamos, que não estamos disponíveis para ouvir nenhuma orientação no sentido contrário. E se nós não estivermos disponíveis a escutar, nós não vamos escutar. Nós somos como um carrinho de compras, carrinho de supermercado quebrado. Essa analogia dele é o máximo. Que sempre quer ir para a direita ou para a esquerda. Nós simplesmente não respondemos bem a essa orientação. Nós temos que estar disponíveis a deixar ir, nos desapegarmos, tá? Nos desapegarmos, tá? Nós vamos nos desapegar. Eu vou me desapegar. Ele vai desapegar-se, tá bom? Verbo pronominal. Por favor. Nós precisamos estar dispostos a deixarmos ir todas as nossas preferências, todos os nossos investimentos nos resultados e nos tornarmos completamente maleáveis, completamente abertos a qualquer direção que Ele queira nos dar. Ok? Há um hino cristão antigo que diz: tem as coisas do seu jeito, ó Senhor, tem as coisas do seu jeito. Você é o ceramista e eu sou a argila. Ai, que lindo! Por favor, me molde e me faça. Peraí, que o inglês aqui tá desgraça. Após a sua vontade, enquanto eu estou aqui esperando. Em quietude, a colheita. Enquanto eu estou esperando a colheita em quietude. E é exatamente isso que dar um passo para trás quer dizer. É assim como nós damos as nossas vidas para que Deus as guie. Ele nos guia e nós seguimos simplesmente, sem questionarmos. Mas quantas vezes a gente não quer fazer isso, né? Eu estava aqui lendo o texto para vocês e pensando numa situação que eu passei no dia de ontem. E eu consegui me segurar e fazer meia bobagem. Eu ia fazer a bobagem inteira e eu acabei fazendo apenas meia bobagem. Mas não me segurei e fiz meia bobagem. E aí eu tava lendo aqui pensando assim, por que eu não entreguei essa situação ao Divino Espírito Santo e não pedi pela orientação dele? E aí eu me lembrei que eu não fiz isso. Que eu ontem pela manhã, antes de decidir o que eu ia fazer, eu não fiz uma oração e entreguei a situação nas mãos do Divino Espírito Santo. Por quê? Porque eu não quis. Em algum nível, sim, eu não quis, mas não foi num nível consciente. Foi num nível inconsciente, porque eu simplesmente me esqueci completamente que eu tenho a voz do Espírito Santo para me guiar dentro de mim. Vocês entendem? Então aí acabou saindo uma decisão que não foi a melhor possível para mim. Eu não fiz mal a ninguém. Talvez eu tenha feito mal a mim mesma. Tá? O que é problemático. Mas enfim, não haverá consequências nefastas, tá, gente? O verbo haver no sentido de existir, ele não é flexionado. Então não haverá consequências nefastas, porque não existirão consequências nefastas, mas efetivamente poderia ter ficado calada, né?
Vou olhar para a metade do copo cheia, porque poderia ter falado 3 frases que estavam dentro de minha mente. Falei apenas uma. Poderia ter falado 10 ou 15 ou 20, né? Mas preciso orar e vigiar apenas pelo reino para que, efetivamente, numa próxima oportunidade, não incorra no mesmo erro. Não é mesmo? Então vamos lá. E aí ele vai comentar o texto, o que é a salvação, tá bom? E aí a gente vai ler aqui o parágrafo que ele dá pra gente, que é o parágrafo 2. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus num instante em que sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. É isso que ele vai comentar aqui, tá? Muito bem. Então, talvez precisemos apelar novamente aqui para o texto. Eu vou deixar o livro aqui. O pensamento de paz é a nossa salvação. E ele foi dado ao Filho de Deus no momento em que ele pensou o pensamento de guerra, no momento em que ele teve o pensamento de guerra. Nenhum tempo interveio de forma nenhuma entre o pensamento de guerra e o pensamento de paz. E eu espero que eu tenha conjugado o verbo corretamente, né? Interveio aqui, né? Acho que sim. Esse é um verbo com o qual eu fico na dúvida. A salvação foi dada instantaneamente quando a necessidade surgiu. Numa bela imagem, o texto nos diz que nenhuma nota da canção do céu foi perdida. Essa é uma frase que ele cita muito, né? Os autores do curso citam muito essa frase. A gente aqui nas nossas jornadas já falamos dessa frase assim muito. A paz do céu estava completamente não perturbada. E, tendo sido respondido, o problema foi resolvido por todos os tempos e por toda a eternidade. Naquele instante sem tempo, naquele instante fora do tempo, naquele instante atemporal. Por que fora do tempo, sem tempo, atemporal? Porque é aquele instante que está fora da percepção tridimensional. O tempo, ele pertence à percepção tridimensional, né? E o tempo é, como nós já aprendemos lá em 2022, o tempo é a medida da mudança, ok? A nossa descoberta da salvação, entretanto, leva tempo, ou, aparentemente, leva tempo. Uma analogia pobre. Imagine que você foi, num momento assim repentino, taxado com uma conta de $10.000, uma taxa, né, um imposto aí de $10.000, por uma razão inesperada, a qual você não sabia, era uma razão desconhecida para você. Mas naquele mesmo instante, Deus, olha só o ato falho. Alguém deposita $1 milhão na sua conta de pagamento. Você poderia gastar uma porção de tempo tentando levantar esse valor, né, necessário para pagar o seu imposto, se você não soubesse sobre o depósito. Mas, na verdade, tudo aquilo que você precisa fazer é não fazer nada. Porque o problema já foi completamente resolvido. Tudo aquilo, a única coisa que você precisa fazer, então, é parar de tentar resolver o problema e aprender que ele já foi resolvido, ele já teve uma resposta. Antes do pensamento da separação,
Antes que o pensamento da separação surgisse, ou o pensamento da guerra, não havia a necessidade do pensamento de paz. Lógico isso, né? Dá pra gente entender. A paz simplesmente era, sem nenhum tipo de oposto. Então, num certo sentido, nós poderíamos dizer que o problema foi criado, que o problema criou a sua própria resposta, né? Então, olha só, lá na unidade havia uma coisa só. Aí o problema acontece, mas o problema está na dualidade. Qual é o oposto de problema na dualidade? É solução. Então, se vem o problema, a solução já vem junto. É que nem aquele exemplo que eu sempre dou aqui para vocês, né? Que eu não posso ser uma professora de um curso em milagres se eu não tiver um aluno de um curso em milagres. Então, no momento em que nasce um aluno de curso em milagres, é porque nasceu um professor de um curso em milagres. No momento em que nasce um professor de um curso em milagres, é porque obrigatoriamente nasceu um aluno, né? Imaginem eu aqui fazendo esse vídeo e não tendo ninguém para me ver, né? Eu não poderia me considerar uma professora, né? Preciso de pelo menos um aluno, né? Entendem? Então é exatamente isso. O problema qual é? A ilusão da separação. A solução qual é? A voz por Deus, a lembrança de Deus em nós, como dizia minha professora, o Espírito Santo. Então, quando você achou no seu pesadelo delirante que estava separado do Pai, nesse exato momento o Espírito Santo já estava dentro da sua mente falando assim: ei, nosso Pai está aqui, Ele nunca nos deixou. Eu sou aquela parte sua que continua lá em contato com o Pai. Pode ligar, pode passar e-mail, pode mandar uma mensagem de texto, pode enviar um WhatsApp, né? Pode ir lá visitar. Então não fica desesperado não, seu mala. Tô aqui, né? Ao mesmo tempo, a voz do ego tá lá dizendo: viu, seu miserável desgraçado, você é tão horrível, você é tão indigno, que até o teu pai te abandonou, seu miserável, seu horroroso. Tá? Até o teu pai, nem o teu pai que te fez te quer, que você é um pecador, você é um desgraçado. Não é isso que o ego fala? E aí se torna apenas a nossa opção, a nossa escolha. Qual vai ser a voz que ouviremos? Né? Quando a mente se dividiu, houve então uma necessidade de cura. E esse é o pensamento de separação que faz com que o pensamento de cura seja necessário. Mas quando a cura é aceita ou quando o pensamento de separação é abandonado, a cura não é mais necessária. A cura é uma medida temporária, não há necessidade de cura no céu. Ela é uma medida temporária ou temporal, isto é, relacionada ao tempo. Ao tempo, como entendemos, como sendo a percepção temporal da terceira dimensão, que nos diz que há um passado, que há um presente, que é o que a gente está vivendo agora, você me assistindo agora, eu fazendo esse vídeo agora, e que há um futuro, né? Mas, na verdade, isso é só uma ilusão necessária ao meu aparato corporal para funcionar aqui na terceira dimensão, tá? Como o curso fala, fala sobre o perdão, porque há uma ilusão de necessidade, há necessidade de uma ilusão de resposta, tá? Então, o perdão é uma ilusão, mas ele é a última ilusão, ele é o fim de todas as ilusões, porque é ele que põe o ponto final na ilusão. É disso que ele está falando aqui. Tá? Mas a resposta é realmente a simples aceitação daquilo que sempre foi verdadeiro, sempre tem sido verdadeiro e sempre será. A paz simplesmente é. E a salvação está na nossa aceitação deste fato.
A salvação, da forma como o curso a vê e a ensina e a denomina, não é uma resposta divina ativa a uma necessidade real. Eu tô lá na enchente, então eu peço a Deus que venha me salvar, e então um bote salva-vidas cai do céu e eu posso entrar nele. Não é isso. Não para esse ensinamento. A salvação é, ao invés disso, uma resposta aparente a uma necessidade que, na verdade, não existe. Por quê? Porque você nunca foi separado de seu pai, tá bom? Basicamente isso. É por isso que o curso chama o nosso caminho espiritual de uma jornada sem distância. E, de fato, uma jornada que não começou. Enquanto nós estamos nessa jornada, a jornada parece ser muito real e frequentemente muito longa. Quando essa jornada terminar, nós saberemos que nós nunca deixamos o céu, nunca viajamos para lugar nenhum e sempre estivemos exatamente onde nós estamos, em nosso lar em Deus. A jornada em si mesma é imaginária. Ela consiste num aprendizado, pouquinho a pouquinho, de que a distância que nós percebemos entre nós mesmos e Deus não está lá, de forma nenhuma. Simplesmente ela não está lá. Então isto é a salvação, né? Eu queria, antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer uma colocação aqui, né? Onde ele está falando sobre o equívoco teológico, digamos assim, de dizer que nós não poderíamos rezar para Deus Pai, porque essa seria a função que o próprio curso define para o Espírito Santo e para Jesus, enquanto o representante do Espírito Santo na Terra, né? Eu confesso a vocês que eu não concordo com ele. Sabe por quê? Eu concordo com a primeira parte da digressão dele, né? Eu acho que ele está correto quando ele diz que Deus não sabe lá das coisas que a gente está passando, que o Espírito Santo é que vai fazer essa ponte e etc, etc. Mas, no meu entendimento, se nós apelarmos para o significado estrito e teológico da Trindade, né? Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que o Filho aqui estaria representado pelo nosso Mestre Jesus Cristo e por nós mesmos em nosso eu superior. Concordam comigo? Né? Então, por que no meu eu superior? Porque é o meu eu superior que continua lá ligado a Deus, ligado ao nosso Pai, ok? Então, a grande questão aqui é, quando fazemos essa belíssima oração, e eu vou primeiro ler a lição e a oração para depois terminar a minha explicação, né? A gente fala assim: hoje dou a minha vida a Deus Pai, para que Ele, Deus Pai, a guie. Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos, não quero nenhum deles para mim. No seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos, para que eu possa fazer a tua vontade, ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Hoje eu venho a ti, recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito, nem o amor, cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim. Hoje temos um guia para conduzir-nos adiante, e ao caminharmos juntos, daremos este dia a ele, absolutamente sem reservas. Este é o seu dia, e assim é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós, né? Então, quando ele diz assim que seria, deixa eu pegar aqui a frase dele, seria uma incorreção teológica, né? Jesus nos trazer essa prece, eu discordo. Por que que eu discordo? Jesus é o autor do curso, né? E ele nos traz uma oração ao nosso Pai.
No entanto, ele lá, ao longo do livro-texto, em toda a nossa teoria, que a gente já estudou a beça, que a gente já estuda nas lives, né? Para você saber mais disso, o local correto são as lives, né? Ele diz pra gente que Deus não sabe de nada do que a gente está passando aqui, porque Deus está lá no céu, né? Mas se nós apelarmos para o conceito da Trindade, e esse conceito, praticamente todos nós aqui, a maioria deve ter uma base cristã, conhece esse conceito da Trindade, eu, o Filho, a Filha, o Espírito Santo e Deus Pai somos um, né? São diferentes acepções de Deus, né? Como a gente estuda na Seichonoye, né? Nós somos um. Então, se é para eu rezar para o Espírito Santo ou para rezar para Jesus, e o Espírito Santo está em Deus, e Jesus está em Deus, porque Jesus foi Jesus ou Cristo, ele é, na verdade, está lá no quinto plano da existência, nos orientando aqui, e sinto muita gratidão a ele por isso. Então, dá no mesmo, né? Então, para mim, o que ele... para mim, é mais um dos paradoxos da espiritualidade, né? Porque o estudo da espiritualidade, ele é cheio de paradoxos, né? E aqui no curso, a gente tem os níveis, né? Os níveis do ensinamento, não é mesmo? E aí é que a gente pode fazer a confusão, né? Mas eu diria para vocês que eu acho que Jesus quis trazer para nós, com essas orações, nessas 140 belíssimas lições, né? Essa noção de que ele e o Pai são tão assim, chegados, são tão próximos, são tão íntimos, que ele consegue chegar lá e contar tudo pro Pai dele. E aí ele tá trazendo essa consciência para nós. Olha, não existe diferença entre mim e vocês. Então, se eu posso chegar e falar, papai, guia a minha vida, ó pai, hoje eu dou a minha vida a você para que você a guie, ó papai, por favor, me ajuda. Ó papai, me ajuda a não mandar esse e-mail, papai, me ajuda, por favor, a não pular no pescoço dessa pessoa. Me ajuda a não ir almoçar no McDonald's, né? Então eu acho que é essa ideia que ele está querendo trazer. Eu acho que ele faz isso intencionalmente, né? Então, para mim, não é um equívoco teológico. Na minha opinião, não é um equívoco tecnológico, teológico. É um expediente de... é um paradoxo, tá? É um desses paradoxos do ensinamento do curso, e é um expediente que Jesus usa para dizer assim, olha, teu pai tá dentro de você. Não tem como você não poder falar com ele. Fala com ele. A voz por Deus fala comigo durante todo o dia. Mas se a voz por Deus, que é o Espírito Santo, é um aspecto de Deus, e eu, o Filho, sou um aspecto de Deus, e eu, a voz, e Deus somos todos um, então é a voz de Deus mesmo, é a voz de meu Pai. Tá bom? É mais ou menos, agora me veio uma imagem muito legal, é mais ou menos como se o Espírito Santo fosse apenas esse aparato necessário, essa ponte, para que nós possamos nos conectar lá com o céu, dado que Deus está lá no céu, né? Então, se o meu pai está lá em Frankfurt, na Alemanha, então eu vou ter que usar um aparato para falar com ele. Então, eu pego no telefone e ligo para ele. Agora, eu posso até fazer uma videochamada, não é? Então, é mais ou menos assim que eu vejo, tá? Eu quis trazer essa reflexão para vocês porque eu acho que é muito importante, muito importante, muito importante. Na nossa prática de um curso em milagres, nós a cada dia que passa, nos sentirmos mais e mais e mais e mais conectados ao nosso Pai, próximos do nosso Pai,
íntimos do nosso Pai, muito desavergonhados, trazendo tudo aquilo que nos aflige e colocando aos pés dele. Para que possamos olhar para tudo isso, todo esse ego que ainda nos aprisiona, aqui nos mantém aqui na terceira dimensão, de uma forma, olharmos para isso sem julgamento e com a luz do Cristo, que é o que Jesus nos ensina, tá bom? Então hoje nós entregamos a nossa vida e a nossa vontade nas mãos de Deus, tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.